Saudações geográficas, galera! Eu sou o Luiz Antonelli, bem-vindos ao canal Geografia Sem Susto. No episódio de hoje, vamos tentar responder a uma pergunta que muitos estudantes se fazem, muita gente também se faz, muita gente que não é estudante, e que eu também me fazia quando estava no ensino fundamental e no ensino médio, que é o seguinte: para que estudar geografia? Ou geografia, que negócio é esse? Bom, eu separei três motivos, três argumentos que eu considero suficientemente bons para tentar explicar por que é importante estudar geografia. Primeiro motivo: geografia é muito mais do que mapa. A geografia nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor e as relações do homem com o mundo e as relações das sociedades entre si, porque o mundo é complexo. Então, veja só, a geografia estuda também não só as relações do homem com o espaço que ele ocupa, o lugar onde ele vive, mas as relações entre povos e sociedades que vivem em lugares distantes uns dos outros, em lugares, cada um do lado do mundo. Por exemplo, a geografia nos ajuda a entender como é que uma crise econômica, crise econômica, rapaz, a crise econômica. Como é que uma crise econômica nos Estados Unidos, lá na América do Norte, interfere na nossa vida aqui no Brasil? Interfere de alguma forma? Afeta a nossa vida? Mexe com o nosso cotidiano? Então, para entender, não precisa ser nos Estados Unidos, pode ser também na Europa, pode ser na Rússia, pode ser no Japão. Bom, uma crise que aconteça num determinado lugar do mundo, na parte econômica, como é que isso afeta o restante do mundo? Então, dependendo das relações que os países tenham entre si, relações comerciais, relações de importação e exportação, as economias são bastante ou pouco afetadas. Tá? Então, países que têm relações mais diretas, que importam muitos produtos de um determinado país que esteja em crise, vão certamente ter um reflexo maior do que países que mantêm poucas relações comerciais. Outro motivo: conflito no Oriente Médio. Como é que uma guerra que está acontecendo lá no meio do Oriente Médio, ou por exemplo entre Irã e Iraque, entre Afeganistão, Irã, etc., aqueles países lá do Oriente Médio, os árabes, como é que isso interfere na nossa vida aqui? Como é que isso nos afeta? Afeta de alguma forma? Interfere? Então, a análise desse tipo de conflito, dessas guerras localizadas, pode ser também em algum país da África, pode ser na Rússia, pode ser na América Central. Bom, como é que os conflitos militares afetam a sociedade e a economia de outros países? E agora vamos dar um exemplo fora da parte diretamente de interferência humana. Como é que um terremoto na China, como é que um terremoto que acontece lá do outro lado do mundo, na China, numa região que tenha, por exemplo, muitas fábricas de componentes eletrônicos, como é que isso vai refletir nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Espanha, etc. Como é que isso interfere na vida de outros países, principalmente de países que compram, que importam muitos desses componentes? Certamente vai haver um reflexo nisso. Isso já aconteceu, inclusive, anos atrás. Isso realmente aconteceu. Eu não me lembro agora direito do ano, mas aconteceu um terremoto de escala bem grande, na escala Richter, né? Terremoto bem intenso, destruiu várias fábricas de componentes de computador, e isso daí afetou durante muitos meses o comércio desses componentes aqui no continente americano. Você não achava componente para comprar, não tinha, porque quase todos os que eram comprados aqui eram fabricados lá.
Então, até que se reconstruísse essas fábricas, não havia onde comprar, simplesmente, essas peças. Segundo motivo, a geografia estuda, além da relação do homem com o espaço, os fenômenos físicos, né? O relevo, a formação do solo, do espaço do planeta Terra. Por exemplo, vegetação, montanhas, relevo, né? Hidrografia, rios, mares, lagoas, ventos, clima, regime de chuvas, etc. São fenômenos físicos que afetam o espaço, a superfície do planeta. E o que é que esses fenômenos, o que é que isso que acontece com o espaço terrestre afeta a vida do ser humano? Tem dois exemplos muito bons. Primeiro, do agricultor. Imagine que o lavrador vai plantar lá alguns milhares de pés de café. Se ele não tiver conhecimento do tipo de solo, do regime de chuvas, do clima, da vegetação nativa daquela região e do lençol freático que existe no subsolo, né, embaixo de onde ele pretende plantar, ele corre um risco muito grande de ter um prejuízo imenso, ou de perder toda a safra. Então ele tem que ter o conhecimento das condições do espaço aonde ele pretende plantar, para ver se precisa de uma correção nesse solo, se o solo é propício para aquele tipo de cultura, se ele pode plantar em determinada região do ano. Se o regime de chuvas é propício para aquela cultura, se as temperaturas máxima e mínima não oscilam demais, colocando em risco as plantas. Por exemplo, um local que tem muita geada, a maioria das culturas não resiste, então a geada queima a planta e aí a safra vai toda perdida, ou quase toda. Então o agricultor precisa saber, tanto o pequeno sitiante, o dono de pequena propriedade, quanto o grande agricultor ou o empresário do agronegócio. Todos precisam saber das condições do espaço aonde aquela plantação vai ser iniciada. Segundo exemplo nesse motivo, um empresário, um industrial, né, uma pessoa ou um grupo que queira montar uma fábrica em determinado local, ele precisa de rede de transporte, rede de comunicação e mão de obra para trabalhar naquela fábrica. Então, se a pessoa ou as pessoas que pretendem montar essa fábrica não tiverem conhecimento da rede de transporte disponível ali em volta, podem também correr o risco de ter uma dificuldade muito grande de receber matéria-prima para a sua fábrica e depois de escoar os produtos que foram produzidos nessa fábrica para o mercado ou para os pontos de distribuição. Então imagine montar uma fábrica no local onde só passe uma rodovia, e uma rodovia que não tenha muitos pontos de ligação com outras cidades, outras rodovias. Ele vai levar um tempão para poder receber matéria-prima, né? Vai demorar muito tempo para a matéria-prima chegar até a fábrica dele, e depois para pegar esse produto e levar até o ponto mais próximo de distribuição também vai demorar muito tempo. Então não vai compensar o investimento. E piora também se ele tiver apenas um meio de transporte. Agora, se houver rodovia, ferrovia, transporte por rio, né, algum rio navegável na região, e aeroporto também disponível, aí ele tem uma infraestrutura muito mais rica, muito mais propícia para poder receber matéria-prima e escoar a produção. Mão de obra também. Se ele resolve montar a fábrica perto do município onde não tem mão de obra qualificada para aquele tipo de produto que ele pretende produzir, ele vai gastar muito mais qualificando essa mão de obra, ou simplesmente vai ter que trazer mão de obra de muito longe, também encarecendo o produto. Então, esses fatores todos, tanto para o agricultor quanto para o industrial, eles são muito importantes para o planejamento dessas atividades. Quem não faz um bom planejamento nas suas atividades acaba mais cedo ou mais tarde se arrependendo ou tendo prejuízo. Terceiro motivo:
A geografia nos ajuda a entender melhor algumas ferramentas e facilidades que surgiram nos últimos anos, e fruto de estudos e de trabalho de pessoas ligadas à área geográfica, né? Os exemplos mais claros assim são o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que hoje são muito comuns, tanto em celulares, smartphones, computadores domésticos, carros de passeio, ônibus, caminhões, etc. O que o GPS faz? Ele propicia um contato entre um ponto que está na superfície da Terra e o satélite, ou os satélites que estão em órbita do planeta. E isso nos dá uma localização exata de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Tá? Isso parece meio técnico, mas vamos trocar em miúdos. Tá? Imagine aí você está numa cidade e aí você tem que viajar para outra cidade a trabalho, mas não sabe como chegar lá. Não sabe que tem várias estradas, mas não sabe qual é o melhor caminho. O caminho mais curto, o caminho que você vai economizar pedágio, vai economizar combustível. Então você acessa um aplicativo de mapa na internet e põe a rota. Aí você pode ver as diversas rotas disponíveis para chegar do ponto A até o ponto B. Então isso daí que hoje acabou ficando comum, você consegue acessar isso de um celular, consegue acessar isso de um aparelho de GPS num carro de passeio. Antigamente era feito com muito trabalho e com mapas de papel. Então você tinha que pegar um mapa, fazer a rota, traçar o caminho, ver, não, aqui tem uma estrada boa, né? Essa daqui não é tão boa, essa daqui é estrada de terra, não posso passar. Hoje em dia você tem essa facilidade nos aplicativos de celular e de computador e nos aparelhos de GPS domésticos. Só que para chegar até aí, muita gente teve que fazer estudos profundos de geografia, de informática, de engenharia, para poder concentrar, integrar esse conhecimento para que nós utilizássemos no nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida. Além do GPS, nós temos também sites de internet que facilitam bastante a nossa vida, sites de compra de passagens, de turismo, que facilitam você planejar uma viagem, seja a lazer ou a negócios. Então, para entender como é que funcionam essas ferramentas e para tirar o melhor proveito delas, é importante estudarmos a geografia para que a gente tenha uma base, para que a gente possa entender como que essas ferramentas funcionam e qual o melhor proveito que a gente pode tirar delas. Bom, galera, eu acredito que esses 3 motivos são bons o suficiente para explicar por que é importante a gente ter uma noção, né, estudar e ter uma boa noção de geografia, não com o objetivo só de passar numa prova, num concurso, um vestibular, no Enem, mas para usar esse conhecimento geográfico no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque as situações em que você pode precisar desse conhecimento são imprevisíveis, a gente nunca sabe quando vai precisar de um conhecimento até que surge a ocasião. E aí você pensa, se eu soubesse isso daí, se eu tivesse alguma noção disso, eu poderia resolver esse problema muito mais fácil. Então, repetindo um velho ditado, mas bastante sábio, conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço. Então, o seu cérebro não vai inchar por excesso de conhecimento. Não se preocupe. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem embaixo um joinha, né? Cliquem em gostei. Se inscrevam para receber os próximos vídeos, né, as atualizações do canal. E deixem suas opiniões nos comentários, né? Deixem sugestões, dúvidas, críticas, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa que foi explicada aqui, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, ou não ficou bem claro algum dos motivos, então deixem nos comentários. Comentem à vontade, não paga nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera!